Dá uma palavra para seu irmão antes de sentar. Diga para ele, irmão, tenha um pouco de paciência. Já já, diga para ele, já já você vai para o templo novo. Amém? Dá um abraço nele, dá uma palavra, mais senta aí. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom em todo tempo. Louvor, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Está pronto para a palavra? Então hoje eu quero falar brevemente sobre o tema como honrar a Deus de verdade. Amém? Honrar a Deus é muito mais que palavras. Deixa eu ficar aqui, fica melhor. Não é? Honrar a Deus é muito mais do que palavras. Honrar a Deus envolve o seu coração, envolve as suas atitudes. Quando o seu coração está envolvido, as suas atitudes estarão também envolvidas no que diz respeito a honrar a Deus. Jesus disse, lábios que me louvam, mas o coração está distante de mim. Em algumas versões diz lábios que me honram, ou esse povo me honra de lábios, mas o coração está distante de mim. Então Deus não ouve a sua voz, Deus ouve o seu coração. Amém? Então a sua palavra tem que estar carregada de coração. Amém? Sua palavra tem que estar carregada com vida. O que você fala tem que ter vida. É isso que Deus escuta. Amém? É isso que Deus ouve. Deus ouve você até sem palavras. Então, honrar a Deus é amá-lo de todo o coração. É respeitar a sua vontade e obedecer, negando a si mesmo. Priorizando sempre. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Honra é uma conduta. Amém? Honra é uma conduta. É um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto às pessoas, à sociedade. Amém? Honra é uma consideração devida a uma pessoa. Amém? Que se distingue para você por quem ela é, pelos seus dotes, pela sua capacidade. Então Deus é digno de toda a honra, amém? De toda adoração, de todo louvor. E o mundo está esperando, está procurando referenciais, pessoas que sejam honradas. Aqui diz em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 4. 1 de Reis 17, versículo 24, aliás. Tudo, diga para o seu vizinho, tudo está ao seu alcance. Só é você querer tomar uma posição, agir. Amém? Está tudo ao seu alcance. Está tudo ao seu alcance. Já deu certo. Deus vai fluir com você. Amém? Olha o que diz 1 de Reis 17, 24. 17, 24. 1 de Reis. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Amém? Porque ela viu. Olha aqui 2 de Reis 4, 8. Eu vou ler para você. 2 de Reis 4, 8 e 9. Sucedeu também certo dia que Eliseu, que era discípulo de Elias, foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. O 9, e ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que é isso, irmãos? Honra. Ela observou. Primeiro na vida de Elias, depois na vida de Eliseu, ela observou
as atitudes, as nossas atitudes falam mais do que qualquer palavra. Amém? Muito mais alto. As nossas atitudes, elas gritam. Nós podemos até enganar com as palavras, mas o que fazemos é que fala. Amém? É tanto que na carta apocalíptica, o Senhor recheia essa carta com obras. Ele diz: conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Estão comigo? Conheça as suas obras. Então precisamos entender que Deus está nos observando, que as pessoas estão nos observando, e a forma com que falamos e agimos demonstra o quanto amamos e o quanto honramos ao Senhor. Honrar a Deus é priorizá-lo. Honrar a Deus é amá-lo acima de qualquer pessoa, de qualquer circunstância. Honrar a Deus é você nunca, mas nunca negociar os princípios, nunca negociar a unção. Os princípios de Deus estão na balança de Deus, como o próprio Deus, é a sua palavra falada. Se você negocia os princípios de Deus, é o quanto na balança você o considera, você o respeita, você o ama. Vamos aqui para 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Isso é bom, a Bíblia é a palavra de Deus e revela os pensamentos de Deus, aquilo que está acessível para nós. Amém? Possivelmente não revela todo o pensamento de Deus, porque não caberiam os livros para... Mas o que diz respeito ao seu caráter, à sua bondade, quem Ele é, para que você fique firme e seguro, sem duvidar em hora alguma, a Bíblia revela quem Deus é, como é que Ele pensa. E aqui tem uma história que faz com que entendamos de forma simples como é que Deus pensa. E eu, como pastor, procuro pensar como Deus pensa. Eu procuro gerir a obra de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, guiado pela palavra de Deus, como Deus pensa. Vocês estão comigo? Olha o que diz aqui. Eram, porém, os filhos de Eli. Ele era o sacerdote. 1 Samuel 2,12. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, malignos. Não conheciam o Senhor. Era, porém, Eli já muito velho. Eu via tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, além de se prostituir com as mulheres no templo, se você for voltar a alguns versículos, e nós não vamos nos deter nisso, os filhos de Eli também roubavam o templo, comiam o que era sagrado, o que era melhor da carne, da gordura que seria queimado para o Senhor como sacrifício, eles roubavam. Amém? E o 23 diz: e disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. 27. O 27 diz: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifeste... Vamos lá. Não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha falado que que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Então o sacerdote ali viu os filhos errando,
E por amor aos filhos, um amor que não é o amor do tipo de Deus, que o amor do tipo de Deus confronta, o amor do tipo de Deus coloca limites, o amor do tipo de Deus disciplina. Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Eli negociou os princípios de Deus. Amém? Eli não honrou a Deus. Amém? E não há honra. Diga para o seu vizinho, diga para ele, não há honra colocando qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Vocês estão comigo? Antes de qualquer coisa, devemos agradar ao Senhor. Então não podemos errar ou honrar a Deus negociando os seus princípios. E foi isso que o sacerdote Eli, foi isso que ele fez. Ele amava. Se você ama a Deus, corrige os seus filhos. Disciplina os seus filhos. Eu tenho uma balança que eu meço todos os ministros auxiliares. Eu tenho uma balança que eu meço todos os obreiros. Eu tenho uma balança que é o meu coração, que são as escrituras. Eu amo quando algum obreiro manda uma mensagem para mim, por exemplo, e diz: pastor, eu não vou estar na igreja fim de semana. Se sentir minha falta, eu fico honrado. A leitura que eu faço, esse obreiro me considera. Amém. Já os ministros auxiliares, eu acho que é pouco fazer isso. Os ministros auxiliares que estão aspirando ser pastores, não devem apenas dizer: pastor, eu vou viajar o fim de semana. Isso para mim é desonra. Mas deve dizer: pastor, vai precisar de mim no fim de semana? Porque a premissa do reino é compromisso, é renúncia. Eu nunca fiz isso, graças a Deus, com o pastor Derry. Quando é um obreiro, um membro da igreja, tem membros que não são obreiros que me consideram mais do que alguns obreiros da igreja. Mas eu fico só assistindo. Vocês estão comigo? Nós estamos ensinando a palavra. Eu fico só assistindo e fico observando aqueles qual o Senhor vai me indicar para levantar e promover, aqueles que têm compromisso. Vocês estão comigo? Aqueles que são responsáveis, aqueles que estão na pegada, aqueles que de fato estão comigo. Vocês estão comigo? É por isso que eu sou contra o nepotismo. Eu quero pessoas de confiança do meu lado. Vocês estão comigo? Vocês sabem o que é nepotismo? Nepotismo é você, por exemplo, colocar um parente seu para um cargo. Não é? Um cargo de confiança na esfera municipal, estadual, federal. Isso pela lei não pode. Eu sou contra isso, porque se eu tenho um parente que é a pessoa de minha confiança, isso para mim não é favorecimento. Isso para mim é preservar a máquina pública. Vocês estão comigo? Mas deixando isso de lado, pessoas que estão comigo, pessoas que simplesmente dizem, e eu me entristeço quando o ministro auxiliar chega: pastor, eu vou viajar, só volto terça. Aí eu fico: amém, filho. Aí eu digo, ainda digo mais: fica à vontade, meu filho. Vocês estão comigo? Amém. Tem níveis de responsabilidade, de comprometimento que nós precisamos assumir. Servir a Deus, irmãos. Eu queria estar agora na chácara de Shalom, tomando um cafezinho, mas eu estou aqui porque eu tenho compromisso com você. Eu tenho compromisso com Deus. Jesus disse que é um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo. Nisso existe uma honra. Vocês estão comigo? Não é errado você passear, viajar um ano, contanto que você avise que tinha esse comprometimento. Vocês estão entendendo, irmão? Aqui não é o exército, mas é o exército de Deus. Na casa de Deus a ordem, a decência, a hierarquia. Amém? Então, nós não podemos honrar a Deus negociando os seus princípios. Amém? Vocês estão comigo? Olha o que diz aqui, 1 de Reis, capítulo 13, versículo 1. Honrar a Deus também é um princípio de obediência. Se você ama e honra a Deus, Jesus disse, olha como Deus pensa. Jesus era a expressão exata de Deus. Aquele que me ama ou aquele que me honra, guarda a minha palavra. Amém.
É assim. Já pensou se Aleph e João Pedro e diz: pai, eu amo você, eu te amo demais, e só metesse o pau em mim, não obedecesse? Que amor é esse? Para mim, eu não ia entender que era amor isso. Eu não entendo alguns homens que dizem que amam as suas esposas e traem as suas esposas. Isso não é honra, irmãos, isso não é amor. Amém? Vocês estão aqui, né? 1 de Reis 3, versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem, diga, ordem do Senhor. Então não sei quem foi esse profeta, mas um homem era de Deus. E Jeroboão, que era o rei, estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então o que aconteceu aqui? Olha para cá. Deus deu uma ordem de um altar no reinado de Jeroboão, onde havia idolatria. Aí Deus disse que ia nascer um novo rei, que ia perseguir os idólatras, ia acabar com a idolatria, e o sinal seria aquele altar se rachando ao meio, e se fendendo, quebrando. Quando o altar, com as cinzas acesas, começou a cair, o rei pediu para que segurasse, ele mesmo segurou e machucou a mão. O 6. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera. Então, honra é obediência. Mesmo que me desse a metade do seu reinado, eu não vou comer nem beber com você, porque Deus disse que não era para comer e beber com um rei idólatra. Deus disse que não era para se misturar. Deus disse que era para eu não seguir os conselhos dos ímpios, não me assentar à roda dos escarnecedores. Deus disse que era para agradá-lo. Então eu não vou me vender. Mesmo que você me dê a metade do seu reino, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou honrar o Senhor, eu vou ter uma personalidade firme, um caráter firmado na palavra. Amém? Esse menino era um homem de Deus, era um profeta novo. Então, honrar a Deus é dar prioridade a Ele, é obedecer a palavra dele, mesmo que pareça, irmão, que você esteja na desvantagem. Olha Gálatas capítulo 2, Deus vai falar muito com a gente com esse texto. Estava estudando, Deus me lembrou desse texto. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Olha como Pedro foi dissimulado aqui. Chico, feliz que veio. Vejo que é os homens de Deus e homens de palavra. Amém. Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti. Paulo aqui, veja bem, olha para cá. Aqui é Paulo, está dando outro exemplo de como Deus pensa. Aqui é Paulo, guiado pelo Espírito, confrontando Pedro. Resistiu face a face. Amém? Chegando Pedro a Antioquia,
lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ele errou. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que aconteceu? Pedro estava comendo com os gentios, normal, sorrindo, brincando. Aí chegou alguns da circuncisão. Circuncisão é um sinal de aliança. Alguns judeus. Aí Pedro se afastou dos gentios, com receio de ser criticado, de ser julgado porque estava andando com os gentios. Aí dissimulou, dando a entender que era uma outra pessoa. O 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Pedro estava honrando, considerando os judeus mais do que a Deus, do que a sua palavra. Então Paulo o confrontou. Na hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Como nós temos visto muitos irmãos nossos, que quando estão entre os irmãos da paz do Senhor, vai jantar ou comer qualquer lanche ou refeição, ora, agradece o Senhor, mas quando está com o ímpio, irmãos, aí vê o irmão, aí não dá nem a paz do Senhor mais, porque tem vergonha. Dissimula. Foi o que Pedro fez. Dissimula. Tem vergonha de orar a Deus. Tem vergonha de dar a paz do Senhor. Começa a mudar até o linguajar para agradar o ímpio. Começa a falar com gírias. Dá a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem e tal. Quando vê um ímpio aí, brother, e tal, aí, cala, velho, meu irmão, o negócio é o seguinte. Aí tem um palavrão abreviado que a juventude está falando, né? Desculpe estar falando, mas é para ministrar. Aí fala, pô. Aí não dá nem a paz do Senhor mais. Quando está entre ele e o irmão em Cristo, aí diz, a paz do Senhor. Quando está ele e uns 2 ou 3 ímpios, quando vê um irmão passando, tudo na paz. Não dá paz do Senhor não, é tudo na paz. Por quê? Vergonha de Deus. Isso é desonra, irmãos. A pessoa mais bela habita em você. O que você é aqui, você tem que ser no restaurante. Você ora em casa pela refeição, tem que orar no restaurante. A não ser que você não ore em casa na refeição. Isso é desonra a Deus, isso é desonrar o seu irmão. Isso é entristecer. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos. Eu quero dizer que se você é essa pessoa, você está entristecendo o Espírito Santo, que ele habita em você. Está desconsiderando o Espírito Santo de Deus. Obrigado pelos amém. Paulo disse, Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 2 Timóteo 1,8, Paulo disse, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe quais são as aflições do Evangelho? Renúncia. Amém? Sofrer perseguição. Tem gente que não é perseguido porque quer agradar o mundo. Obrigado pelos amém. O 12 diz, por cuja causa padeço também. Não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, eu vou dizer, o mundo está precisando de referenciais.
Não se envergonhe de Deus. Honre a Deus. Não se envergonhe dos seus irmãos da igreja. Não se envergonhe do evangelho. Tenha orgulho e prazer em dar graça e paz, meu irmão. Declare a paz. Não tenha vergonha do evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Não tenha vergonha de dizer que você é um cristão. Não tenha vergonha de dizer que você não bebe. Não tenha vergonha de dizer que você só tem uma mulher, que você não adultera. Para ser homem, basta ser homem. Você não vai ser homossexual nem gay, porque você não ficou olhando a mulher dos outros. Não tenha vergonha de advertir o seu colega quando ele é do mundo, na faculdade, na escola, e começa para caralho, ai, rapaz, eu sou evangélico. Eu estou me guardando para minha namorada, estou me guardando para minha esposa. Não tenha vergonha do testemunho do Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de ser rejeitado. Não tenha medo. Amém? Honre a Deus e Deus vai honrar você. E todos saberão quando você começar a crescer, a ser honrado, todos saberão, é o evangélico. É a evangélica. E vão começar a lhe respeitar. Vão começar a lhe respeitar. Porque respeito se conquista. Credibilidade se conquista. Amém. Eu li semana passada essa passagem, não precisa abrir. Lucas 14, 25, eu quero acabar com essa passagem. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se a multidão lhe declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, podemos colocar honra a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Amém? E nós vimos depois, ele continua no mesmo contexto, falando qual é o homem que vai levantar uma torre e não calcula os seus gastos para ver se vai acabar, ou alguém que veja e pela metade a obra inacabada zombe dele, ou vai para uma guerra com 20 mil soldados contra 40 mil para ver se vai vencer a guerra. Então, qual era a regra aqui? Jesus estava dizendo: se você deixou seu pai, sua mãe, se você negou, se você decidiu me honrar e parece que ficou no prejuízo, está sendo escanteado pela família, rejeitado pelas pessoas, perdeu alguns amigos. Primeiro, você não perdeu um amigo nenhum. O melhor amigo é Jesus Cristo. Você perdeu aqueles que diziam que eram seus amigos. Deus está lhe dando livramento. Você não perdeu nenhum amigo. Você tinha colegas e falsos que só estava com você quando você tinha dinheiro, quando você estava pagando cachaça. Cadê eles? Foram embora. Vocês estão comigo, você não perdeu nada. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aí Deus está dizendo: assim como um homem que calcula os gastos não toma prejuízo, assim como aquele que vai para a guerra e não perde, vai vencer, assim aquele que me honra. Nunca vai ser prejuízo ser fiel, nunca vai ser prejuízo honrar a Deus, nunca vai ser prejuízo dizer que você é crente em Cristo Jesus. Amém? Nunca será. E Deus é bom. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por tua palavra. Obrigado, Pai, porque estamos crescendo de glória em glória. Nós somos pessoas de construção. A tua palavra é como espada de 2 gumes. E eu oro no nome de Jesus para aquilo que precisa ser cortado. O Senhor disse que nos designou, nos chamou para darmos fruto e que o nosso fruto permanecesse. Aquele que dá fruto, o Senhor corta, o Senhor poda para dar mais fruto. E a tua palavra agora mesmo cortou alguns pensamentos errados, cortou algumas atitudes erradas, está cortando para que floresça, para que nasça aquela florzinha, para que comece a aumentar e dê o fruto. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que a mão do Senhor esteja agora trazendo para perto aqueles que estão em cima do muro, aqueles que têm vergonha do Evangelho, aqueles que têm medo de ser rejeitado pela família, aqueles que amam mais os seus pais, mais as coisas e as pessoas do que é o Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos, que eles não ficarão no prejuízo. Eu oro para que eles não vendam a dignidade.
para que eles não vendam os seus pensamentos, para que eles não negociem os seus princípios, para que eles não negociem a sua vida. Eu oro para que o Senhor abra os olhos deles, para que eles não sejam enganados. Eu oro para que o Senhor honre-os de verdade. Pai, no nome de Jesus, e eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém.